Pensa na resposta para essa pergunta. Você que tirou carteira de motorista, qual foi o objetivo da carteira de motorista? Foi para que você conhecesse as leis de trânsito e pudesse dirigir com mais tranquilidade e com mais segurança? Ou você tirou a carteira de motorista simplesmente para desrespeitar todas as leis de trânsito? Pense com carinho e responde depois que você terminar de assistir esse vídeo, ok? Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje, quinta-feira, que Deus possa te abençoar como tem te abençoado até aqui. Hoje, o assunto é a lei de Deus. Querido, nós estamos estudando durante a semana sobre a nossa visão com relação à vida, com relação ao mundo. E diante das nossas visões, muitas vezes criamos alguns conceitos, criamos algumas atitudes que muitas vezes não estão de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. É justamente com as nossas visões que muitas vezes nós erramos, nós sofremos. Por quê? Porque achamos que nós entendemos muito bem de tudo e achamos que não precisamos obedecer e nem seguir nenhuma regra, nenhum mandamento. Essa é a nossa visão. Mas segundo a visão das Escrituras Sagradas, nós percebemos ao longo dessa semana que Deus ele tem uma visão totalmente diferente da nossa. Justamente porque Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Ele nos conhece muito bem. E diante do conhecimento de Deus e sabendo das nossas necessidades, Ele escreveu leis. Leis essas que são de suma importância para todos nós. Eu gostaria de ler para vocês hoje alguns versos da Bíblia. E o primeiro encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20 e o verso 1, que diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Querido, as primeiras palavras que Deus dirigiu a Moisés ao escrever os mandamentos foi se apresentando como um Deus salvador, tirando o povo do Egito. Em outras palavras, nós também um dia fomos tirados da garra de Satanás. Deus, através do seu Filho, Ele concedeu para nós a libertação da escravidão de Satanás. É através de Cristo, é através da nossa escolha de fazer a vontade de Deus que nós nos libertamos da escravidão do pecado. Assim como aconteceu com o povo do Egito, quando Deus tirou eles com a mão forte da terra do Egito e levou para a terra prometida, Deus também deseja nos levar para a terra prometida. E a mesma condição que Ele deu para o povo de Israel é as mesmas condições que Ele nos dá hoje. Se você for estudar os mandamentos de Deus, você vai perceber que todos eles são tão importantes para os nossos dias como foi importante para os tempos do povo do Egito, para o povo de Israel. Deus, Ele sabendo de todas as coisas, Ele já pensou em mim e em você quando Ele escreveu os 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus não é penoso. Os mandamentos de Deus é justamente para nos trazer segurança, assim como a lei de trânsito. Quando nós obedecemos a lei de trânsito, nós dirigimos tranquilo, sem problema nenhum. Se nós seguimos os mandamentos de Deus, com certeza nós vamos viver uma vida feliz. Queridos, outro texto na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês, encontra no livro de Êxodo, no capítulo 31 e o verso 18. Olha só. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábua de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus. Algo importante que eu gostaria de falar para vocês nessa manhã, que a única coisa que Deus fez questão de escrever foi os 10 mandamentos. Toda a Escritura Sagrada, Ele inspirou homens para escrever, mas os 10 mandamentos Ele próprio escreveu. Aonde? Em tábuas de pedra. Significando, primeiro, a perpetualidade dessa lei e segundo, a importância da lei. A lei representa o caráter de Deus. Querido, assim como você não tirou uma carta de motorista para ficar livre das leis, Deus não morreu na cruz para que você pudesse ficar livre dos 10 mandamentos. Pelo contrário,
A carteira de motorista te dá segurança. Uma, porque você conhece as leis de trânsito, por isso que você recebeu a carta de motorista. Segundo, através da carta de motorista, você está assumindo um compromisso de que você vai respeitar a lei de trânsito. Quando você aceita Jesus na sua vida, quando você aceita o sacrifício de Cristo que foi feito na cruz por você, você está dizendo que você vai obedecê-lo e amá-lo através dos seus mandamentos. Meu amigo, que Deus te abençoe e que você possa olhar para os mandamentos de Deus não como sendo algo penoso, pelo contrário, algo que vai te trazer paz e segurança. Quero terminar lendo esse pensamento para vocês da lição, que diz assim: essas leis e princípios morais, escritos no coração e na mente pelo Espírito de Deus, para que você e eu possamos refletir o seu caráter. Isso é um privilégio quase além da compreensão, sem mencionar as tremendas e inúmeras bênçãos que resultam desse procedimento. Queridos, guardando e obedecendo os mandamentos de Deus, para nós é um alto privilégio. Sabe por quê? Porque estamos representando o caráter de Deus para esse mundo de pecado. Que Deus te abençoe e que você possa representar Deus através da sua vida, seguindo e respeitando os mandamentos de Deus. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nos dê conhecimento, nos dê sabedoria para entendermos a importância dos seus mandamentos na nossa vida. Nos ajude e nos prepare para um dia voltarmos para o reino dos céus e vivermos uma vida de santidade ao teu lado. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.